Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há 3 anos eu venho repetindo isso aqui ao introduzir esses vídeos. Hoje, calha acontecer que eu vou juntar os dois. Eu estou regressando de um congresso de psicodrama ibero-americano, de toda a comunidade ibero-americana. E daqui a cerca de 15 dias e pouco, nós teremos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Ou seja, nesse mês de outubro, aquilo que eu começo os vídeos, os 2 papéis profissionais da minha vida, que norteiam minha vida, eles estão juntos no meu calendário. O tema do Congresso de Psicodrama, o congresso foi em Florianópolis. Como Florianópolis é uma ilha e é ligada ao continente por uma ponte, então o tema do congresso foi algo sobre a ponte. Por que a ponte? Porque ponte é uma metáfora de vínculo e o psicodrama é um método vincular. Ele não é individual, ele é vincular. Ainda que ele possa ser exercido com uma pessoa única, possa ser trabalhado com uma pessoa única, mas o objetivo é trabalhar-se as relações vinculares. Floripa é uma ilha. A ponte Hercílio-Luz faz com que ela se ligue ao continente, o que torna ela parte do continente, vindo coisas do continente e transitando coisas de Floripa para o continente, beneficiando os dois. Os vínculos metaforizados na ponte são a mesma coisa. Estabelecer relações, estabelecer vínculos, significa criar ligações que criam compromissos e têm benefícios. Mas, como a ponte, exatamente por isso, ela tem o benefício de receber coisas do continente e transitar coisas, mas, ao mesmo tempo, tem um compromisso de manter a ponte aberta. Por isso a metáfora. No meu caso, essa metáfora da ponte eu vou trazer para os 2 papéis profissionais. Por que eu insisto tanto há 3 anos em colocar esses 2 papéis, ainda que talvez 85%, 90% dos temas que eu trato aqui especificamente sejam de natureza psiquiátrica? Porque é uma ponte entre 2 papéis. Psiquiatria é parte da medicina. É uma especialidade médica. E desde os seus primórdios, desde o seu começo, a relação, desde o papiro de Ébras no passando por Hipócrates na Grécia, a medicina é uma atividade profissional vincular. Ou seja, ela estabelece uma relação com o paciente. Na Grécia, especificamente, as unidades de atendimento, que seriam nossas UPAs, vamos dizer assim, elas eram um templo, como no templo de Epidauro. Elas eram um templo onde o sacerdote escutava o sonho da pessoa que havia dormido no templo, traduzia esse sonho em atividades e prescrevia 3 formas de tratamento. Uma era o teatro, a outra era o Odeon, onde se havia música, teatro, peças, o Odeon com música, e o terceiro, o ginásio, onde havia atividade física. Mas havia um reconhecimento das necessidades de cada pessoa. E isso só pode ser feito por meio da ponte, por meio do vínculo. Então, medicina sempre foi uma profissão vincular. Psicodrama foi criado por Moreno, e psicodrama é um método vincular. Não é um método dirigido ao indivíduo tão somente como se ele existisse separado do mundo. É a ideia de que o ser humano se constitui na relação contínua com o outro. A criação do ser humano como pessoa acontece na medida em que ele vai desenvolvendo papéis na vida, ou seja, relações que, como eu com o paciente, são 2 papéis, como eu com o paciente, com o de psicoterapia, como eu com meus filhos, como eu com minhas netas, como eu com minha mulher, como eu com meus amigos.
São papéis que estabelecem pontes. É como os Florianópolis e o continente. O vínculo é a ponte Hercílio Luz. Então, o psicodrama é um método vincular, em que o privilégio do olhar é a relação com o outro. Portanto, esses dois papéis da minha vida, psiquiatria como uma especialidade médica e psicodrama como um método de ver o mundo do ponto de vista psicoterápico, eles têm uma ponte entre si por serem modos de ser humanos que necessitam de estabelecer relações vinculares, fundamentalmente. O criador do psicodrama tem um escrito dele em que ele lamenta, já ao fim, algum tempo depois, já perto de ele morrer, eu acredito, ele lamenta que a filosofia dele, que embasa toda uma metodologia psicodramática, estivesse sendo relegada a bibliotecas e aos cantos esquecidos, transformando o psicodrama num mero exercício técnico. Isso é uma lamentação de Moreno. Por quê? Porque o psicodrama apenas exercido como técnica psicodramática, sem a alma moreniana, sem a alma da relação vinculada, do poder do grupo, da confiança na construção grupal, na acentuação da relação vincular, na presença, na convicção de que o outro me constitui tanto quanto eu constituo o outro. O mero exercício da técnica não é psicodrama, é exercício de técnica psicodramática. Por quê? Porque Moreno tinha uma meta para alcançar, não uma meta clínica, mas uma meta de transformação humana, de produzir algo a mais do que apenas a solução de um problema. Aliás, essa seria a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. A conhecimento é especializada. Então, nós podemos ter conhecimento psicodramático, mas termos perdido a sabedoria psicodramática que está embutida na filosofia moreniana. Fazendo uma ponte agora com outro papel da minha vida, com a medicina, Hipócrates tem alguns aforismos. Aforismos são pequenos textos, né? Tipo um parágrafo, uma linha, em que ele resumia muito o pensamento dele. E eu acredito que ele poderia, se ele fosse numa máquina do tempo transplantado para esse período da vida de nossa vida, ter queixas similares a Moreno, de que o exercício da profissão médica aumentou muito o conhecimento é infinitamente superior, do mesmo jeito que o conhecimento do psicodrama multiplicou-se mais do que é o tempo de Moreno, mas talvez nós tenhamos perdido algo da sabedoria de Moreno e talvez nós tenhamos perdido algo da sabedoria de Hipócrates. Eu vou citar aqui agora uns aforismos de Hipócrates que traduzem o pensar dele de algo além do exercício técnico. Uma, quando ele diz que a função da medicina é o sedare dolorem opus divino est, que a função da medicina é acalmar a dor ou, por extensão, o sofrimento. Ele nunca teve pretensão, como nenhum médico em geral tem pretensão de cura. Ele tem pretensão de perseguir um caminho de forma profunda, com conhecimento e com interesse e com compromisso. A cura é algo que pode acontecer, mas não é o objetivo. O objetivo é o tratamento. O tratamento, do bom tratamento, advém a cura, mas pode não. Nem sempre nós temos, e provavelmente nunca nós temos controle completo de todas as etapas das coisas de uma vida, de uma saúde mental ou física. E tem um segundo grupo de aforismo dele, um parágrafo maior, em que ele diz assim: a arte é longa e a vida é breve. O que eu costumo dizer que é um antídoto para o estudante de medicina ou para o próprio médico, para imaginar que pode dar conta 28 séculos depois de Hipócrates, se ao tempo dele ele dizia que a arte era mais longa do que a própria duração de vida dele. Imagine hoje, em que a arte se tornou muito mais longa
e a duração de vida não se tornou tão mais longa que a de Hipócrates. A arte é longa e a vida é breve. A outra é: o momento é passageiro, é fugidio. Ou seja, o time de intervenção em qualquer área da medicina, se perdeu, muitas vezes você perde a ocasião de tratamento. Ou seja, além do conhecimento, nós precisamos ter a presteza, não é a ligeireza, é a rapidez de aplicação do necessário. A outra parte do aforismo dele diz que todo julgamento é difícil. Ou seja, novamente um golpe começa a ser dado vamos dizer assim, na autossuficiência das pessoas médicas ou de qualquer extensão de área. Porque esses aforismos podem ser aplicados a todas as áreas. Nunca vai haver uma coisa extremamente fácil para ninguém. Se houver, provavelmente é um auto-engano. Provavelmente todo julgamento que nós fazemos em qualquer área, na área médica, dirigindo um grupo, fazemos uma escolha de uma atividade, uma intervenção sobre um paciente, a prescrição de um remédio, um ato cirúrgico, todas essas coisas, todo julgamento é sempre difícil, nunca é fácil. Por quê? Porque nós não detemos todas as variáveis de tudo, nós não sabemos o futuro. Nós pavimentamos o caminho que naquele momento podemos considerar como melhor para o que vamos fazer. Mas o instante seguinte pode mudar todos os nossos planos. Aliás, eu vi um ditado Yiddish. Yiddish é uma língua misturada de hebraico com alemão da Europa Central, que diz que o homem planeja e Deus ri. Independente da religiosidade que nós possamos acrescentar isso, tirando isso, o planejamento, por que Deus ri? Porque o futuro, nós não conhecemos o futuro. Portanto, o médico está sempre fazendo o melhor no presente e sempre modificando o que está fazendo à medida que as circunstâncias mudam. Tal como acontece com o diretor de grupo em psicodrama. Nós iniciamos uma atividade e as coisas vão se construindo de forma diferente e precisamos alterar em função disso. Não só em respeito ao grupo, em respeito ao paciente, em respeito ao cliente, em respeito a tudo, porque é grupal. Ainda que sejam duas pessoas, como numa relação médico-paciente, é um grupo de duas pessoas. E a última expressão de Hipócrates era: toda experiência é enganosa. Essa é talvez a puxada de tapete no orgulho, na autossuficiência de qualquer profissão. Eu completo esse ano 47 anos de formado. Muito provavelmente cometerei um tipo de erro. Pessoas que estejam me escutando, que sejam estudantes de medicina, muito provavelmente cometerão outro tipo de erro. O que nós devemos estar atentos é que nunca, em nenhuma atividade, nós temos essa autossuficiência de controlar o futuro. Seja psicodrama como grupo, seja psicodrama como método psicoterápico individual, bipessoal, seja psiquiatria, seja qualquer área médica, seja qualquer área profissional. A experiência é enganosa. É sempre importante ter um frio na barriga quando nós iniciamos qualquer atividade. A sensação de absoluta tranquilidade diante de tudo, muitas vezes pode ser uma atitude enganosa de autossuficiência. Quando nós temos um frio na barriga de uma porta que vai abrir ali atrás e ver um paciente novo que eu não sei qual é um respeito a que o ser humano ele pode trazer coisas que nós não detemos. A arte pode ser mais longa do que a minha vida. Espero que haja sido interessante, como foi para mim, refletir sobre esses papéis centrais da minha vida. A ponte que os une. Tchau.